Reflexão bíblica. Evangelho de Marcos. Capítulo 7. Marcos 7. Ensinamentos, curas e libertações de Jesus. No capítulo 7 de Marcos, veremos uma longa discussão de Jesus com os fariseus que o acompanhavam, a fim de presenciarem algum ato ilícito de Jesus. Jesus é questionado sobre a falta de higiene e de decoro religioso de seus discípulos e aproveita a oportunidade para tornar puros todos os alimentos, ora antes impuros para o consumo. Ele também liberta uma menina de um espírito imundo levando em conta a sabedoria de sua mãe. Pela primeira vez, cura um enfermo de forma particular, afastado da multidão. Contexto histórico. Jesus tinha acabado de visitar sua cidade natal, Nazaré, e não foi bem recebido pelos seus, um povo incrédulo e que o desprezou. Jesus então passa a pregar nas cidades vizinhas e envia os 12 para irem também, de 2 em 2. João é morto por Herodes, tendo sua cabeça decapitada, por um pedido de sua esposa, Herodias. Jesus e seus discípulos vão a um lugar deserto, alimentam uma multidão com o milagre da multiplicação de alimentos. Este capítulo está dividido em 3 partes importantes, com seus respectivos acontecimentos. Acompanhe a seguir o estudo completo de Marcos 7. Versículos 1 ao 13. Então, ajuntaram-se a ele os fariseus, e alguns dos escribas, vindos de Jerusalém. E eles, vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar, eles encontraram uma falta. Porque os fariseus, e todos os judeus, não comem sem lavar suas mãos, conservando a tradição dos anciãos. E, quando voltam do mercado, se não se lavarem, eles não comem. E muitas outras coisas a que receberam para guardar, como lavar os copos, e os jarros, e os vasos de bronze e as mesas. Então, perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos anciãos, mas comem o pão sem lavar as mãos? E ele, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas, em vão eles me adoram, ensinando por doutrinas os mandamentos dos homens. Porque vós colocastes de lado o mandamento de Deus, e guardastes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e muitas outras coisas semelhantes a estas fazeis. E ele dizia-lhes: bem sabeis rejeitar o mandamento de Deus, para que possais guardar a vossa própria tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o pai ou a mãe deixe-o morrer com morte. Mas vós dizeis: se um homem disser ao seu pai ou à sua mãe: isto é corbã, isso quer dizer, uma oferta, o que poderias lucrar de mim? Esse será livre. E nada mais lhe permitis fazer por seu pai ou por sua mãe, fazendo a palavra de Deus ficar sem nenhum efeito pela vossa tradição, que vós transmitistes, e muitas coisas semelhantes a estas fazeis. Versículo 1. Os fariseus o perseguem. Sobre fariseus e escribas, ver notas em Marcos 1 versos 21 e 22, Marcos 2 versos 15 ao 17 e Marcos 3 verso 22. Versículo 2. A impureza dos discípulos. Como em Marcos 2 verso 18, a disputa se deu em relação às ações dos discípulos de Jesus. Mãos impuras se refere à purificação ritual, não à higiene. Versículos 3 e 4. A tradição judaica. Estes versículos são um parêntese explicativo. Esta é a única referência de Marcos aos judeus como um grupo. Lavar suas mãos conservando a tradição, literal, lavar as mãos com um punho, poderia indicar a lavagem com um punhado de água ou a lavagem até o punho. A tradição dos anciãos,
Versos 5, 8, 9 e 13, se refere a tradições orais que se desenvolveram paralelamente à lei escrita. Essas tradições se tornaram o centro do judaísmo rabínico. Aparentemente, quando os fariseus voltavam do mercado, eles não lavavam apenas as mãos ritualmente, eles se purificavam por inteiro. Ver a passagem paralela em Mateus. Versículo 5. Os fariseus questionam Jesus. Jesus respondeu no verso 8 que a tradição dos anciãos era a mera tradição dos homens. Versículos 6 e 7. A resposta do mestre. A palavra para hipócritas indicava um ator escondido atrás da máscara. Assim, a palavra significava farsante. A citação de Isaías 29 verso 13 definiu claramente o que era um hipócrita e focalizou a condenação divina daqueles que divulgavam ensinando que eram doutrinas de homens. Versículos 8 e 9. Jesus os condena de não obedecerem a Deus. Jesus acusou os fariseus e escribas de negligenciarem o mandamento de Deus, em vez disso, guardarem a tradição dos homens. Eles tornaram suas tradições orais mais importantes que a lei de Deus. Versículo 10. O quinto mandamento. Ao citar o quinto mandamento, Êxodo 20 verso 12, Deuteronômio 5 verso 16, Êxodo 21 verso 17, Levíticos 20 verso 9, Jesus introduziu um exemplo específico daquilo que condenou em Marcos 7 versos 8 e 9. Versículos 11 ao 13. O Corbã. A ênfase em vós dizeis, expressão que opõe o ensinamento rabínico à palavra de Deus. A prática rabínica do Corbã, modificada de Levíticos 27 verso 28, Números 18 verso 14, permitia que uma pessoa consagrasse todos os seus bens materiais ao Senhor. Vergonhosamente, os rabinos permitiram que o Corbã liberasse os filhos de cuidar das necessidades materiais de seus pais idosos. E muitas coisas semelhantes a estas fazeis, enfatizou que a prática do Corbã era apenas uma amostra dos costumes hipócritas dos fariseus. Versículos 14 ao 24. E, chamando todo o povo até ele, disse-lhes, ouvi-me cada um de vocês, e compreendei. Não há nada de fora do homem que, entrando nele possa corrompê-lo, mas as coisas que saem dele, são elas que corrompem o homem. Se algum homem tem ouvidos para ouvir, ouça. E, quando ele entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram a respeito da parábola. E ele disse-lhes, vós também estão sem compreender? Não percebeis que qualquer coisa de fora que entrar no homem, isto não pode corrompê-lo. Por que não entra no seu coração, mas dentro do ventre, e sai na latrina, purificando todos os alimentos? E ele dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens, procedem maus pensamentos, adultérios, fornicações, assassinatos, roubos, cobiça, maldade, engano, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, insensatez. Todas estas coisas mais procedem de dentro e corrompem o homem. E ele levantando-se dali, foi para as fronteiras de Tiro e Sidom, e entrando em uma casa, não queria que nenhum homem soubesse isto, mas ele não pôde se esconder. Versículos 14 ao 16. A verdadeira corrupção. Jesus ampliou o auditório chamando o povo e expandiu seu ponto até a verdadeira corrupção. O verso 15 é o centro de seu ensino. As pessoas se corrompem pelo que sai delas, não pelo que entra. O verso 16 é interpolado segundo a edição crítica Bíblia Textual. Versículos 17 e 18. Nem os discípulos entendem Jesus. Em particular, os discípulos perguntaram acerca da parábola do verso 15. Jesus repetiu o que tinha dito e os repreendeu por sua falta de entendimento.
Verso 19. A purificação dos alimentos impuros. O que entra no estômago não corrompe, porque é digerido e lançado fora. Lembre que Marcos foi escrito sob influência de Pedro, e que Pedro aprendeu em Atos 10 verso 15 que todos os alimentos são puros. Desta forma, a afirmação intercalada de Marcos 7 verso 19, indica que Marcos, Pedro e os outros, lembraram do que Jesus disse e perceberam que ele havia declarado puros todos os alimentos. Quando Jesus disse isso originalmente, eles falharam por completo em entender. Versículos 20 ao 23. Os problemas morais. Jesus listou 13 problemas morais para ilustrar seu ponto acerca da corrupção interior. Os primeiros 7 estão no plural e indicam costumes, atos repetidos. Fornicações, no grego, porneide, inclui todas as práticas sexuais ilícitas, fora do casamento. Maldade é um termo para malignidade. Os 6 últimos estão no singular, indicando atitudes. Inveja, literalmente significa olho mau. Isso se refere a uma atitude ciumenta, invejosa, cobiçosa e ressentida. Blasfêmia, inclui espalhar notícias falsas sobre outros, segundo Timóteo 3 verso 2. A palavra para soberba, indica exaltar-se acima dos outros. Insensatez, é falta de juízo moral. Marcos 7 versos 24 ao 8 versos 1 ao 10, parte 2. Estes versículos descrevem o ministério de Jesus em Tiro, Sidom e Decápolis, territórios gentios. Versículo 24. A ida para Tiro e Sidom. Tiro ficava na costa do Mediterrâneo, a noroeste da Galileia. Jesus foi às fronteiras de Tiro, indicando o distrito administrativo ao redor de Tiro, e não a cidade em si. Sidom ficava a cerca de 30 quilômetros ao norte de Tiro. As pessoas dessas áreas tinham viajado anteriormente até a Galileia para ouvir Jesus, Marcos 3 verso 8. Versículos 25 ao 37. Pois uma certa mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo sobre ele, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, de nacionalidade sírio-fenícia, e ela pedia-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. E ela respondeu, dizendo: sim, Senhor, mas os cães comem das migalhas das crianças debaixo da mesa. Então, ele disse-lhe: por essa palavra, vai pelo teu caminho, o demônio já saiu de tua filha. E, quando ela chegou em sua casa, viu que o demônio havia saído, e sua filha deitada sobre a cama. E novamente, partindo das regiões de Tiro e Sidom, ele foi até o mar da Galileia, passando pelo litoral de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo, que falava com dificuldade, e lhe pediram que impusesse a sua mão sobre ele. E, tirando-o de entre a multidão, pôs-lhe os dedos dos ouvidos, e cuspiu, e tocou-lhe a língua. E, erguendo os olhos ao céu, suspirou, e disse: Efatá, isto é, seja aberto. E imediatamente os seus ouvidos foram abertos, e a amarra de sua língua se soltou, e ele falava claramente. E ele ordenou-lhes que não contassem a nenhum homem, mas quanto mais lhes ordenava, mais eles o divulgavam. E eles, admirando-se além do limite, diziam: ele tem feito todas as coisas bem, ele faz ambos, o surdo para ouvir e o mudo para falar. Versículos 25 e 26. A mulher Ciro-fenícia. Esta mulher não era uma gentia de etnia grega, e sim de cultura grega. Ciro-fenícia, uma fenícia da Síria, reflete o uso da expressão dupla por Marcos, sendo o segundo termo mais específico. Lançou-se aos seus pés, lembra o ato de Jairo, Marcos 5 verso 23, e do endemoniado Gerazeno,
Marcos 5 verso 6. Versículo 27. Os primeiros no reino de Deus. Na breve declaração de Jesus, filhos, indica os judeus, compare com Mateus 15 verso 24. Tipicamente, os judeus se referiam aos gentios como cães. Como os cães eram considerados impurezas pelos judeus, Êxodo 22 verso 31, 1 Reis 21 verso 23, 1 Reis 22 verso 38, 2 Reis 9 verso 36, Provérbios 26 verso 11, Mateus 7 verso 6, 2 Pedro 2 verso 22, chamar alguém de cão era um insulto, 1 Samuel 17 verso 43, 1 Samuel 24 verso 14, 2 Samuel 16 verso 9, Isaías 56 versos 10 e 11. Ver passagem paralela em Mateus. Versículo 28. A humildade da mulher. Senhor, pode ser um título divino ou simplesmente um tratamento educado. A mulher insistiu que, embora os cães não comessem quando os filhos estavam à mesa, no entanto, eles comiam as migalhas que caíam ao chão. Lucas 16 verso 21. Ela aceitou a prioridade dos judeus na missão de Jesus, mas ressaltou que os privilégios de Israel não excluíam os gentios de aproveitar a abundância excedente. Versículos 29 e 30. Jesus se admira com a fé apresentada por ela. A narrativa volta ao exorcismo, que foi o motivo de a mulher ter vindo até Jesus. No relato de Mateus, suas palavras por essa palavra focalizaram a grandeza da fé da mulher, Mateus 15 verso 28. Versículos 31 ao 37. Parte 3. Provavelmente este relato faz parte de um ministério maior de cura em Decápolis, resumido por Mateus, Mateus 15 versos 29 ao 31. Desta vez, a recepção de Jesus contrasta com a de sua primeira visita. Compare com Marcos 5 verso 17, e possivelmente dá a entender que a proclamação do endemoninhado Gerazeno foi bem-sucedida, Marcos 5 verso 20. Versículo 31. Jesus volta a Decápolis. Partindo das regiões de Tiro e Sidom, passando pelo litoral de Decápolis, indica que Jesus viajou mais de 30 quilômetros para o norte antes de virar para sudeste. A jornada completa ultrapassou 190 quilômetros. Sobre Decápolis, ver nota em Marcos 5 versos 19 e 20. Versículo 32. Jesus cura um surdo. Falava com dificuldade, também é usado na versão grega de Isaías 35 versos 5 e 6, passagem que Jesus cumpriu com este milagre. Versículos 33 e 34. Jesus cura em particular. Vejam que interessante. Somente aqui, e em Marcos 8 versos 22 ao 26, Jesus levou à parte, tirando de entre a multidão, a pessoa que curou, cuspiu. Compare com Marcos 8 verso 23. Provavelmente significa que Jesus cuspiu na mão e aplicou a saliva na língua do homem. João 9 verso 6. Erguendo os olhos ao céu, gesto que indica oração, ver nota em Marcos 6 verso 41. Suspirou mostra grande envolvimento emocional de Jesus. Para esclarecer, Marcos traduz a palavra aramaica efofota. Compare com Marcos 5 verso 41. Versículo 35. Cura total. Sua língua se soltou. Equivale literalmente a corrente de sua língua foi quebrada. E ele falava claramente indica que, como muitos surdos, antes esse homem era capaz de produzir sons, mas não de formar palavras coerentes. Versículo 36. As notícias se espalham. Contassem, é a palavra que Marcos usou para falar a outros sobre Jesus, no grego, querisso. O povo de Decápolis reagiu como um endemoninhado Gerazeno agora. Versículo 37.
A admiração em Decápolis. Embora as outras curas de Jesus trouxessem grande surpresa e admiração, Marcos 1 verso 22, Marcos 2 verso 12, é a primeira vez que além do limite aparece, ou além da medida. Ele tem feito todas as coisas boas. Lembra o palavreado de Gênesis 1 verso 31. Novamente Jesus fez o que só Deus pode fazer, Êxodo 4 verso 11. 5 importantes lições que podemos aprender em Marcos 7. A importância do coração. Jesus ensina que não são as tradições externas que tornam alguém impuro, mas o que vem do coração. Isso nos lembra que Deus valoriza o estado do nosso coração e a sinceridade de nossa adoração mais do que as práticas externas. A necessidade de autenticidade espiritual. Jesus critica os fariseus e escribas por sua hipocrisia, enfatizando que a verdadeira religião é mais do que observar rituais externos, é uma questão de coração e atitude. Isso nos desafia a viver vidas autênticas e íntegras diante de Deus e dos outros. O poder da palavra de Jesus. Jesus demonstra seu poder curando uma mulher gentia, mesmo quando inicialmente parece relutar. Isso nos lembra que o poder de Jesus não conhece fronteiras e que ele veio para salvar todos os que o buscam com fé, independentemente de sua origem étnica ou status social. A importância da fé. A mulher gentia demonstra grande fé em Jesus, persistindo em pedir sua ajuda para sua filha doente. Isso destaca a importância da fé perseverante e confiante em Deus, mesmo quando enfrentamos desafios aparentemente insuperáveis. A missão universal de Jesus. O episódio da cura da mulher gentia destaca a missão universal de Jesus de trazer salvação não apenas para os judeus, mas também para os gentios. Isso nos lembra que o Evangelho é para todas as nações e que devemos proclamá-lo a todos os povos. Conclusão. Concluindo, Jesus passa a operar mais milagres à medida que seu ministério vai se tornando cada vez mais famoso, como se acompanhasse o poder de Deus se desenvolvendo dentro dele. Ele também começa a debater com os fariseus sobre as leis e toda a religião que os aprisionava e falava abertamente sobre a hipocrisia que habitava nela. Jesus demonstra que veio para os libertar do aquário e os levar para o oceano de seu reino, que é infinito. Muitos milagres e sinais ainda seriam feitos. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.